Glória a Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você verdadeiramente, olha para mim, verdadeiramente você crê que isso é a palavra de Deus? Você crê que essa é a Bíblia Sagrada e que ela é o nosso manual de instrução? Você crê nisso? Ou você ouve a palavra e acha que a palavra é do pastor? Você crê na palavra de Deus? Amém? Eu creio. Quem crê? Amém? Então, em João, capítulo 15, no versículo 16, a palavra de Deus, Jesus diz isso para você esta noite. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, note, querido, que nós fomos escolhidos por Deus para um propósito. Dar fruto significa um propósito. E daí, quando nós estamos no propósito, quando nós estamos dando fruto, sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Note que nem tudo por estar na igreja nós vamos adquirir, mas quando nós entendemos quem somos, nós entramos no propósito, tudo está possível àquele que crê. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai amado, os teus filhos, os escolhidos por ti essa noite, estão aqui, Senhor. Os eleitos, tu nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tu nos escolheu, Senhor, para nós irmos, para nós dar fruto. Nós já nascemos por causa do sangue derramado lá na cruz, que desde a fundação do mundo, lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, o cordeiro foi morto, e Deus pegou a pele deste cordeiro e fez roupa para cobrir o pecado do homem. Mas a cruz é a redenção. A cruz é onde o nosso espírito que veio de Deus é restituído ao Pai. Agora nós precisamos renovar a alma, a mente. Nós precisamos entender que o nosso espírito está pronto. A carne precisa de redenção. A carne precisa mudar o rumo, o pensamento, tirar o rumo natural, o pensamento de ser natural, e saber que somos espirituais. E agora precisamos renovar a mente. Somos de Deus, e porque somos de Deus, porque temos fé, porque cremos, precisamos renovar a mente, para saber que somos cidadãos do céu, e que já podemos reinar em vida, em nome do Senhor Jesus. Diz assim comigo: eu tenho a minha mente renovada, eu tenho a minha mente aberta, eu sou uma terra fértil, que a semente do Evangelho gere vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Amém. Prometo que essa semana eu vou instalar os outros. Amém. Glória a Deus. Amém. Milena, faz favor, vem um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Hoje nós tivemos uma eleição para vereador e para prefeito. Eu não vou falar de política, mas a palavra de Deus diz que nós somos eleitos. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Essa palavra, ela tem tempos, histórias. História de um tempo que foi contada aqui, desde o Éden até o dia da redenção, o dia
que Jesus vai vir buscar a igreja, mas não termina ali. Ainda tem os 7 anos, depois tem a volta dos eleitos, que vão reinar aqui na terra 1000 anos. Então, quer dizer, essa palavra ela fala de tempo. Não adianta querer dizer agora que você está numa grande tribulação. Não é o tempo, não é essa época disso. Qual é a época que eu e você estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo debaixo da graça, do favor. E sabe o que é viver de fé? Viver de fé não depende das minhas atitudes, não depende do meu comportamento, depende de eu ter fé naquilo que Jesus fez por mim na cruz e receber e viver neste favor. Sabe, queridos, eu quero tratar de algo hoje. Nós temos algumas coisas que para nós é difícil, para alguns não, mas muitos foi feito um alicerce de lei nas nossas vidas. Praticamente nós nos ensinaram a ter que se circuncidar o 8º dia. Praticamente nós vivíamos e fazíamos as festas, que era tudo uma sombra daquilo que Jesus fez na cruz. Ele cumpriu todas aquelas ordenanças da lei, os 613 mandatos que tinha ali, Jesus cumpriu. Ele foi o Cordeiro Pascal, ele derramou sangue. Por quê, queridos? Por que ele derramou o sangue? Por que o sangue de Jesus, quando ele ressuscitou sem sangue? Porque o sangue significa a natureza humana, e Jesus levou na natureza dele, no corpo dele, todos os pecados, todas as maldições, todas as enfermidades, no corpo de Cristo. Ele redimiu o planeta Terra. Só que nós, queridos, fizemos uma grande confusão entre espírito e alma. Entre espírito e alma. Muitas vezes a nossa alma, ela está passando por um momento por causa dos sentimentos, e nós achamos que no espírito nós estamos afastados de Deus. Queridos, isso é um problema para quem ainda não tem identidade, para quem ainda não conhece a cruz de Cristo, para quem ainda não entendeu o que está escrito no Evangelho. Amém? Glória a Deus. E Paulo, eu quero falar sobre isso essa noite. Tem uma coisa, queridos, que nos faz cair. Note, se a palavra falasse em subir, seria uma coisa, mas se é cair, é porque ela está no lugar mais alto. Você concorda que algo que cai está mais alto do que está embaixo? Como é que vai cair para cima? Já viu alguém cair para cima, querido? Não, a gente cai para baixo. Amém? E o que nos faz cair do favor? Note, deixa eu falar algo para você, querido. Muitas vezes pessoas têm inveja de você. Muitas vezes pessoas têm inveja dos eleitos. Eles tentam fazer tudo correto, eles tentam fazer tudo certo, e aquela pessoa que não é tão correta assim, muitas vezes ela é abençoada, muitas vezes ela tem uma vida numa posição maior, porque ela está debaixo de um favor, do favor imerecido de Deus. E essa é que é o negócio, queridos. Quando eu estou vivendo pela graça, pelo favor de Deus, porque cada um de nós que está sentado aqui dentro já entendeu que não há nada do que eu e você possa fazer que vai trazer perdão para os nossos pecados, a não ser crer na obra da cruz. Amém? Tem uma forma de nós fazer? Não. Se eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, eu vou ser perdoado? Se eu pegar o meu carro e ofertar para alguém, eu vou ser perdoado? Não. A única coisa que traz perdão para o nosso pecado é crer em Jesus. É crer. Nós cremos em Cristo. É isso que é verdade, queridos. Essa é a verdade do Evangelho. Isso que eu estou falando para vocês é o que nós aprendemos, mas não é a verdade do Evangelho. Isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, queridos,
é que o pecado veio pela transgressão de Adão, e o fim do pecado é a lei cumprida na pessoa de Jesus. O fim do pecado é Cristo. Hoje, presta atenção, queridos, tem pessoas que elas não vão ser salvas, elas não vão para o céu com Deus, e não é porque elas estão pecando ou não. Essa é a realidade do Evangelho. Note, quer que eu diga o meu CPF? Está sendo gravado no YouTube e no Facebook. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor do pecado, queridos. Amém? O pecado, eu estou dizendo para você sobre salvação. O pecado cometido hoje, ele tem a sua consequência. Amém? 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 Por exemplo, se eu pegar uma arma e eu for ali e assaltar, eu estou tendo a possibilidade na hora de ter que matar alguém ou levar um tiro, e se ser descoberto, ser preso. Aí depois eu digo assim: não, querido, eu estou aqui assaltando aqui, mas eu sou crente. Aí, não, tu é crente, então tu não vai preso, certo? Não, eu pequei, eu vou ter que pagar aquilo ali. São coisas completamente diferentes que você tem que entender. Amém, queridos? Glória a Deus. O nosso pecado hoje traz consequências aqui. Por quê? Por causa da alma. Por causa que na alma, queridos, tem uma coisa que nos faz cair da graça, que é o quê? O que nos faz cair da graça? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Abra a sua palavra no livro de Gálatas, no capítulo 1. Vamos falar da palavra de Deus, na santa palavra de Deus. Queridos, olha bem, Pedro, ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho ao povo da circuncisão. Amém? Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios, a nós. Amém, queridos? Pedro foi chamado para pregar para a circuncisão. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Se você estudar a história do apóstolo Paulo, não há em toda a Bíblia um homem mais pecador, um homem que ofendeu mais a sua geração, a vida que eles levavam, do que o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele estava, tudo que o ritual da lei mandava, Paulo fez. Ele se qualificava em tudo. O problema, ele era religioso. Presta atenção, querido. Ele estava na igreja dos hebreus, ele era da tribo, ele foi circuncidado, ele era fariseu, ele conhecia a Bíblia. Ele diz que ele estava além dos outros. Sabe quem era o professor dele, o pastor dele? Galamiel. Isso? Galamiel. Eu sempre tenho um probleminha para falar aqui. É esse cara aí. Amém? Esse cara aí. Ele era o cara mais sábio. Ele tinha o melhor professor. E ele desempenhava tudo que a lei dizia. Ele estava na igreja dele cumprindo propósitos, mas era assassino. Dentro da igreja dele, eles mandavam Paulo pegar os crentes em Jesus Cristo, trancar as prisões e matar. Note o que a religiosidade faz na vida das pessoas, ao ponto de matar em nome de Jesus, em nome de Deus, e se dizer que ele estava fazendo tudo certo. Amém, queridos? Este mesmo Paulo foi chamado a pregar o Evangelho para mim e para você. Só que note, queridos, o que eu e você precisamos fazer é renovar a mente. Nós precisamos entender que nós nascemos num corpo carnal, e a carne nunca vai converter. A carne sempre vai ter os seus desejos, suas vontades. Agora, quando nós entendemos a alma, quando nós entendemos a nossa alma e nós permitimos conhecer a palavra de Deus, identificar o que nós estamos pensando, de qual maneira nós estamos agindo, que está ao contrário da palavra, nós precisamos renovar a nossa mente.
mas a mente e a carne não vai ser salvo. O que vai ser salvo é o teu espírito, e o espírito é salvo pela obra da cruz, pelo ato que Jesus fez. Agora nós precisamos do Deus Espírito Santo, que Ele está aqui dentro de nós, no nosso espírito, e Ele nos conduz à verdade da palavra. Aí nós lemos a palavra porque nós temos intimidade, conhecemos Jesus na palavra. Nos evangelhos, Gálatas, Efésios, Filipenses, nós lemos as cartas, os evangelhos de Paulo, e nós sabemos o que Paulo escreveu para nós, o povo gentil, e nós tomamos a decisão. Não é que vai vir alguém botar uma arma, um anjo vai vir com uma espada e dizer pratica, não, querido. É nossa decisão buscar o Evangelho em conformidade com a palavra, e o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade. E aí, queridos, vai vir uma batalha para mim e para você. E essa batalha é você que determina quando ela vai acontecer na sua vida. É quando você toma a decisão de dizer: eu vou ter intimidade, eu vou conhecer aquele que hoje é o meu marido. Não é mais a noiva. Nós não somos a noiva, nós somos a esposa de Cristo. Mas, querido, fala a verdade. Qual é a coisa melhor do teu casamento se não é você sentar e ter relacionamento com a tua esposa? O relacionamento de marido e mulher. Você pode estar, você que já está há mais de ano casado com a sua esposa, e está tudo escuro, e ela fala no quarto. Você sabe identificar quem é mesmo sem ver? Sim. Por quê? Por causa do relacionamento. Como que nós vamos saber o que o Evangelho quer para nós se nós não vamos buscar conhecer, ter relacionamento com esse Deus? Aí, queridos, não tem relacionamento, eu acabo vivendo na maneira natural, no pensamento da minha mente. Aí eu começo a achar: porque o pastor está errado com isso, porque o fulano lá, o presbítero da igreja está errado nisso, porque ele não está fazendo isso, o diácono lá da igreja não faz isso. Por quê, queridos? Porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, e saber que eu não sou o que está no trono para julgar, mas eu, pelo Evangelho, eu sei que eu tenho um mandamento de amar. Mas eu preciso mudar isso, mudar a minha mente. Amém, queridos? Paulo, ele prega o Evangelho a um povo que nem eu e você, que tinha talvez os mesmos ídolos, as mesmas paixões, talvez não no ambiente lá. Era diferente algumas coisas, mas o que tem aqui lá não tinha, certo? Algumas coisas. E Paulo prega o Evangelho. Ele diz: olha, Jesus, Ele veio, Ele derramou sangue para redimir todas as pessoas. Todos. Amém, queridos? Só que eles pregaram o Evangelho, logo depois veio algumas pessoas e começaram a confundir, dizendo que as pessoas tinham que fazer alguma coisa, que só o sangue de Jesus não era suficiente. Aí ele diz assim no livro de Gálatas capítulo 1 versículo 6: estou chocado de que estáis nos desviando tão depressa. Queridos, presta atenção aqui, presta atenção. Tem pessoas que estão aqui que eles têm uma profissão. Eles têm uma profissão. Tu já imaginou eu chegar e dizer para uma dona de casa: olha, todo mundo tomou café, você não precisa lavar as xícaras. As xícaras você pega, coloca em cima da mesa, que automaticamente, sozinha, elas vão para o armário. O que uma dona de casa vai dizer para mim? Não, todos os dias eu tenho que lavar a xícara, enxugar e colocar no armário. Por quê? Porque é uma coisa que ela faz todos os dias. Ela sabe do que ela está falando. É a mesma coisa que um motorista profissional. Eu chegar para um motorista profissional, que é um motorista de ônibus, e dizer para ele: o teu lugar não é dirigir, o teu lugar é ser cobrador. Ele é motorista se ele é um cobrador?
Não, ele sabe que ele é motorista, ele sabe ligar o ônibus, ele sabe dar seta, ele sabe o que ele está fazendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Como que eu vou conhecer o Evangelho? Eu vou me desviar de algo que eu não tenho conhecimento. Eu não posso me desviar de algo que eu não conheço. E o que é o desviar aqui? Aí as pessoas já levam para a esfera do Espírito. Estou perdido. Aí a obra da cruz não foi suficiente. Aí já começa a vir com aquilo que Jesus já, e o diabo começa a acusar. E ele trabalha na mente, e daí a pessoa começa a ficar amargurada. Tem pessoas que são amarguradas e elas nem sabem que são amarguradas. Aí como é que a amargura acontece? Porque ela começa a usar a justiça própria. A justiça própria é o seguinte: eu fui na igreja, eu dizimei, eu ajudei, eu fiz, então agora eu tenho direito. Isso é justiça própria. Isso não é o favor de Deus. O favor de Deus é algo imerecido. Eu posso não fazer nada, mas eu estou no favor de Deus. Automaticamente as coisas começam a acontecer na minha vida por causa do favor. Mas quando eu entro na justiça própria, eu me desvio do favor. É o caminho contrário, inverso. Amém, queridos? Você consegue entender o que é o favor de Deus? Sabe o que é o favor de Deus? O favor de Deus, eu estava falando já nos últimos dias, e nós estávamos falando sobre arrependimento, amém? Mudança de mente, amém? É isso que nós estamos falando até final do ano, amém, queridos? Glória a Deus, amém? Então Paulo, ele ensina o Evangelho e ele diz: estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça, favor de Cristo, para seguir outro Evangelho. Note que quando você decide não viver na graça, no favor de Deus, não é o Evangelho, porque o Evangelho é o favor de Deus para salvação. Amém, queridos? Você está conseguindo entender? Amém? Amém? Que na verdade não é o Evangelho. E note que ali o Evangelho está com letra maiúscula. O Evangelho ali está falando Jesus. O que acontece é que algumas pessoas, aí muitas vezes nós achamos que é demônio. Não é. Pessoas nos estão confundindo com o objetivo de corromper, roubar o Evangelho de Cristo com letra maiúscula. E Paulo diz assim para aquele povo no versículo 8: contudo, ainda que nós, ou um anjo do céu vos anuncia um evangelho com letra minúscula, diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Nota a seriedade dessa palavra, querido. Essa palavra precisa estar no teu coração, porque é Paulo falando para aquele povo, mas esse evangelho é para mim e para você. Como que eu vou me desviar? Olha bem, uma pessoa trabalha de motorista de ônibus, e ele tem uma linha, tem uma rota, uma determinada rota que ele faz, e eu pego um ônibus agora para dirigir, e ninguém me diz para onde eu vou, e eu tenho que fazer a mesma rota que ele tinha que fazer. Eu vou conseguir fazer, querido? Você vai conseguir fazer? De jeito nenhum. Você não tem um mapa, você não tem um lugar para percorrer as paradas de ônibus que você precisa passar para pegar os passageiros. Você precisa de um rumo, e o rumo para mim e para você é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O rumo é o Evangelho. No momento em que eu estou aqui pregando o Evangelho, ou um dos pastores vem pregar o Evangelho, nós vamos pregar a mesma palavra, a mesma coisa, porque nós estamos andando no mesmo caminho, e o caminho é Jesus. Eu conheço Jesus, porque Ele me amou primeiro, Ele entregou a sua vida, para que eu andasse no Evangelho.
aqui está o caminho para nós andarmos. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Abre um pouquinho para frente no livro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no mesmo livro. Note, queridos, que tem algo nas nossas vidas muitas vezes que a gente pensa assim: o porquê que eu faço e as coisas não acontecem na minha vida? Muitas vezes as pessoas têm uma enfermidade e não conseguem ser curada. Ouve a palavra, o pastor está pregando e ela não consegue ser curada. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue mudar de vida. Não consegue. Por quê? Porque tem algo dentro dela que impede o agir do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim no livro de Gálatas, a santa palavra de Deus diz assim no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora olha para mim, querido. De que liberdade Cristo está falando? Paulo está falando. Libertou do quê? Do que eu e você somos libertos? Da lei, do jugo do pecado. Agora, presta atenção. Jesus me libertou. Se uma pessoa, ela fuma cigarro e ela é liberta do cigarro, é porque ela não vai, o que, querido? Fumar mais. Se ela voltar a fumar, ela não foi liberta. Uma pessoa que tem problema de mentira, mentir, e ela entrega a sua vida completamente ao estudo, dá ouvido, relacionamento com o Espírito Santo começa a renovar a mente, ela começa a falar a verdade, porque o Espírito Santo começa a mudar a mente dela, começa a mostrar que o pai da mentira é o diabo, e ela não é mais filha do diabo, ela é eleita, ela é filha de Deus, filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firme e não vos sujeitai-vos outra vez a um jugo de escravidão. Olha que coisa séria. Aí diz assim no verso 2: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Então o que Paulo está dizendo? Que pessoas se introduziram lá para dizer que só a graça, só a cruz, só o favor de Deus não era suficiente para a vida daquela pessoa, que ela precisava fazer algo, ela precisava ajudar a cruz de Cristo para receber a salvação, precisava se circuncidar. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, quando ele foi perfurado, quando foi cortado, ele é a nossa circuncisão. E Cristo obedeceu todos os preceitos da lei, e ele nos livra de tudo aquilo, nos dando liberdade para reinar sobre aquilo que nos escravizava. Amém? Glória a Deus. Amém. E daí ele diz assim, presta atenção, queridos: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Então quer dizer que a graça tem um lugar elevado. No momento que eu quero me justificar pela minha conduta, eu caio do favor de Deus. Mas o que é a raiz? O que é algo que verdadeiramente me tira da presença de Deus? O que é sério? Diz assim, diz assim, versículo 5: entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Amém, queridos? Nós esperamos a justiça, que é nossa esperança.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu perdi o versículo. Onde é que está, pastor Ademir? O versículo que diz que não haja em vós nenhuma raiz. Eu anotei, mas me perdi. Romanos, Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Amém? Perdi o versículo, queridos. Entendi. Vai um pouquinho para frente, no livro de Hebreus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Por isso que a palavra não é minha, ela é sua. Amém? Hebreus, capítulo 12. Amém? Se você pegar para estudar em casa todo esse capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele é fantástico para mim e para você. Ele é fantástico para mim e para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, versículo 14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça. Ei, queridos, você viu o que faz você cair de um lugar? O que determina ficar naquele lugar é continuar no favor. No momento que eu tomo atitudes de fazer pela justiça própria, eu caio do lugar que Deus me colocou. Mas aqui está falando que é para mim e para você ter um cuidado, porque se eu e você, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, nós podemos tomar, amém, queridos, a decisão de nos excluir da graça. Olha bem, e o que é que nos exclui da graça? Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Aqui a palavra é muito específica. Ela diz que a mágoa, a amargura, ela nos faz cair da graça. Quando cai da graça, vem para a vida da pessoa toda espécie de confusão. Vem toda espécie de confusão. E daí brota e começa a brotar, começa a vir, e esses brotos, essas atitudes acabam contaminando pessoas que estão ao nosso redor. Então diz assim: vigiai para que ninguém se exclua. Queridos, Jesus morreu na cruz, nos deu o seu favor, Ele preparou algo, e eu, com a minha decisão, para minhas escolhas, por me dedicar a outras coisas e não em conhecer o Evangelho, faz com que eu não tenha conhecimento. Como eu não tenho conhecimento, eu acabo levando uma vida natural. A mente natural não foi renovada, não foi transformada, e eu vivo dentro da igreja, eu vivo, mas nunca experimento a boa, perfeita e agradável vontade que é na mente. No espírito, que é salvo, a pessoa tem tudo preparado, mas a mente terrena separa ela da bênção nas atitudes e nas suas escolhas. Na mente, e a mente e a carne não vão ser salvos, são coisas terrenas. O que é salvo é o espírito, e no espírito a pessoa já tem tudo que o testamento diz que ela tem, mas ela acaba não vivendo por causa das coisas da alma. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Jesus, o Evangelho, ele é capaz de entrar
dentro de mim e de você, e de dividir algo que eu e você nunca vamos poder dividir, porque aonde que está o Espírito e aonde que está a tua alma? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra do Espírito, a palavra do Espírito é o Evangelho, ela é capaz de dividir a alma do Espírito. Você entende, querido, por que eu e os pastores nós estamos aqui? Eu boto no grupo da igreja para você ouvir aquelas pregações, porque eu quero que você a cada dia mais conheça, que você conheça o Evangelho, que você conheça o poder da cruz, que você conheça o que foi que Jesus fez, para que você viva aquilo que Jesus conquistou para você e deu como testamento. Aleluia. Note, queridos, note que quando uma pessoa, na minha família, por exemplo, na minha família não é pelo que você é, não é pelo que a gente é pelo que a gente tem. Nós somos reconhecidos pelo que nós temos. Dinheiro. Se tu tem uma boa casa, tu estudou, tu tem isso, tu tem aquilo, tu é reconhecido como alguém. Não importa se tu tem uma vida promíscua, se tu faça qualquer tipo de coisa, não importa, é o status, pelo que tu tem. Mas para Deus, Ele nos fez e do jeito que nós viemos, nós vamos voltar sem nada, porque para Deus o que importa é o teu Espírito, e o Espírito é eterno, e o teu Espírito já foi vivificado na cruz. Amém? Glória a Deus, querido. E isso não é por nada do que você faça, é presente de Deus, é favor de Deus para nossas vidas. Amém? Só que agora precisamos dividir, e eu quero trazer dois personagens aqui para explicar. No domingo que vem eu vou trazer outros dois, mas toda semana eu estou trazendo. Semana passada o que eu falei? Sobre Ofra e Ruth. Escolhas. Elas estavam na mesma casa, elas ouviram a mesma palavra, mas tomaram escolhas, fizeram escolhas diferentes. A escolha de Ofra foi uma, a escolha de Ruth foi outra. Pensa bem, Ruth estava saindo e a mulher disse assim: minha filha, volte para o mundo, vai para os teus deuses, vai viver a tua vida lá. Eu não posso mais te dar marido, porque eu não posso mais ter filho. Então, ela não tinha casa para morar, era um tiro no escuro seguir com a sogra. Não tinha mais marido, não ia poder casar, não ia poder ter filhos, mas ela disse: aonde tu for eu vou, o teu Deus é o meu Deus. Deus providenciou marido, Deus providenciou casa, Deus providenciou riqueza, e Deus fez dela a tataravó do rei Davi, uma mulher que era uma moabita, por causa da sua escolha. Só que ela não tinha um mapa, ela foi pela fé, foi pelo que ela ouviu. E ela ouviu as boas novas de um Deus que era o Deus que cuidava, que era o Deus que amava, que era o Deus que protegia, que tinha libertado eles. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Abra essa palavra no livro de Gênesis. Eu quero falar sobre dois caras aqui e sobre uma coisa que aconteceu muito séria. Gênesis, no capítulo 6. Perdão, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, eu quero falar sobre a história de Caim e Abel. Note, queridos, presta atenção. Esses dias, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Aloysio, e eu me encaixei naquela pregação, assim como, sabe aquele quebra-cabeça que você coloca em cima da mesa, você começa a montar e falta uma peça, e de repente você é a última, você encaixa e encaixou. Ele estava contando uma coisa assim, e eu me vi naquela pregação. Se eu sou obrigado a contar lá na igreja, amém? Um dia, a igreja dele era pequena, e tinha mais ou menos, pequena, né? Meu Deus, tinha uns 500 membros,
mas para eles hoje, pelo número, ela é muito grande. Na época era pequena. E ele disse que um dia ele fez aniversário e chegou lá, e daí disse: ô pessoal, amém a palavra, tal de aniversário, cantaram parabéns, assim, vamos trazer a oferta, e a oferta que der hoje vai ser para o pastor, tá de aniversário. 500 pessoas lá, amém? Misericórdia. E ele deram uma oferta para ele, tirou a oferta, deu 600 reais. Passou uns dias, veio um outro pastor e disse: pastor, eu tenho ministério. Ele foi pregar lá na igreja do pastor Luiz, uns 2, 3 meses depois. E daí ele disse: pastor, eu tenho meu ministério, estou meio apertado, o senhor, posso tirar uma oferta? Olha, eu também preciso pagar minhas contas aqui, então vou tirar dízimo e oferta. No final do culto, depois da pregação, nós tiramos uma oferta para ti. Entrou 12 mil reais a oferta para o outro pastor. E ele falando que ele ficou magoado, ele se magoou, ele ficou magoado e começou a dizer: essa igreja não me ama, porque eu sou pastor, eu oro de joelho de noite, eu discipulo os irmãos, eles nem estão aí, estão trabalhando, não vêm no culto, eu estou orando por eles, e veio esse pastor, e eles amam mais ele do que eu me encaixei, cara. Ai, que eu me vi, o quanto que eu fiquei magoado aqui na igreja um dia, querido, o quanto que eu fiquei magoado, eu passando uma dificuldade financeira, daquelas terríveis, gente não dizimava e não ofertava, me veio um cara, que nem pastor direito é, um enganador, porque o cara que tratou comigo, era um apóstolo de Santa Catarina, e eu disse: ó, não tem dízimo e oferta, porque eles não vêm para pregar a palavra, eles vêm por causa do dinheiro. Eu disse: nós não damos dinheiro para ninguém. Não, pastor, nós não vamos tirar dízimo. No final do culto, eles botam no telão uns coitadinhos de umas pessoas com umas fotos da África, que eles estavam comendo milho o ano todo, e todo mundo se comoveu, e tiraram 50 pila, botaram no envelope para dar um saco de milho para sustentar. Ah, querido, eu lá atrás, contando os envelopes, e naquele dia entrou 2 mil reais, e eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de bombom. Eu magoei, eu vim aqui na frente, e eu olhei para a igreja, e eu lancei o meu fel, porque daí o que tu faz quando tu está magoado? Tu tem que despejar em alguém. Eu despejei o meu fel nas pessoas. Teve gente que saiu daqui, por quê? Porque é um vômito, e o vômito, quando volta, ele vem com aquele ácido da bílides do pastor Luiz, e é verdade, ele vem amargando aqui. E aonde foi? Na igreja. Aí aquelas pessoas que eram dizimistas, que eram ofertantes, saíram daqui vomitadas com o meu vômito também. Queridos, me perdoem, me perdoem. O que o alicerce da religiosidade? Você sabe como eu vivia? Eu vivia magoado, porque eu ofertei isso na igreja, eu ofertei isso na igreja, ensinamento, e eu sempre fui uma terra fértil, eu sempre pratiquei o que foi dito. E como que eu não estou conseguindo? E veio a mágoa, aí eu comecei a me comparar, como é que o outro pastor lá, e como é que está e como é que não. Queridos, a mágoa é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa que está magoada, ela já caiu do favor de Deus, aí ela vai aonde? Ela vai na rede social, ela vai na vizinha, ela vai em alguém e bota o seu vômito para fora, porque ela está magoada, ela está ressentida com as coisas que não acontecem na vida dela, e ela precisa botar sobre a vida de alguém. E eu fiz isso, queridos. Graças a Deus, que a graça, o favor de Deus veio sobre a minha vida, e eu conheci o Evangelho verdadeiramente. Eu tomei a decisão de não permitir mais isso na minha vida, mas foi uma decisão. Continuo sendo dizimista, continuo sendo ofertante, porque eu creio no poder de Deus. Mas eu sei, queridos, eu sei hoje e tenho distinção das coisas como elas são. Como a gente muitas vezes entra em ciladas e a gente acaba depois. O que acontece? Nessa podridão que sai, muitas vezes o que acontece? Tu acaba contaminando as pessoas, e muitas pessoas saem de perto de ti, e muitas vezes não tem mais como fazer voltar.
por causa da mágoa, por causa do ressentimento. Amém, queridos? Presta atenção. Gênesis capítulo 4 fala a história do primeiro homicídio da terra. Sabe por que aconteceu o primeiro homicídio? Por causa de ressentimento. Eu não estou aqui falando de dízimo e oferta para você, querido. Eu estou falando de ressentimento. Antigamente eu pregava essa palavra para dizer que se não dizimasse e não ofertasse, tu era amaldiçoado. Como é que nós vamos amaldiçoar a quem Deus abençoou? Se em Efésios diz que tu já foi abençoado com toda sorte de bênção. Amém? Agora, muitas pessoas trabalham e têm um trabalho, e elas trabalham por causa do seu salário. Quem aqui trabalha num lugar porque ama o seu patrão e não se importa com o salário? Não está nem aí se recebe o salário no final do mês. Não, todo mundo trabalha por causa do salário. Só que o pastor não é visto como uma profissão, porque as pessoas não conhecem o Evangelho, e elas acham que o pastor tem que ser uma pessoa que vive de vendas. Ela não tem direito de comer, porque não diz que é um trabalho, mas a Bíblia diz que aqueles que pregam o Evangelho é para fazer o quê? Viver do Evangelho. Então quer dizer que é um trabalho. Paulo diz: eu trabalhei muito mais que os outros. Amém, queridos? No trabalho árduo do Evangelho. Amém? Só que eu não estou falando de dízimo, mas é uma profissão. Amém? Fala de Caim e Abel. Caim e Abel chegaram, eles aprenderam, presta atenção, querido, muito nisso. Eles aprenderam com Adão a importância do amor e do sangue, porque quando Adão desobedece a Deus e ele come do fruto, a Bíblia diz, e lá em Apocalipse diz que o cordeiro foi morto na criação do mundo. O que acontece? Adão pecou e Eva, eles caíram da graça, porque eles deram ouvido a Satanás, desobedeceram o princípio de Deus. Vem Deus, conversa com Adão, pega um cordeiro. Querido, imagina na tua vida, nunca você ter visto sangue, nunca ter visto uma morte, te imagina. E de repente aqueles bichinhos que tu estava lá cuidando, e ainda mais o cordeiro. Quem trabalhou com ovelha sabe o quanto o cordeiro, a ovelha, ela é amorosa, ela não tem maldade. Amém, queridos? A ovelha, certo? Não estou falando do cordeiro, não. O bicho lá é bravo, da cabeçada, né, pastor Jacinto? O que acontece? Deus pega um cordeiro e ele aponta para Jesus, e ele mata aquele cordeiro. Ficou aquele sangue na frente de Adão e Eva, e Deus disse assim: esse sangue foi derramado por oferta pelo teu pecado. E ele pega e faz vestes da pele da ovelha e faz roupa para tampar a nudez de Adão e Eva. Então Deus ensinou a Adão a levantar altares e fazer aliança de sangue, e ele ensina a seus filhos. Eu creio nisso. Só que Abel, ele chegou no dia de fazer a oferta. A Bíblia diz que Caim, ele pegou do fruto da terra, mas Abel, ele pega do fruto da terra, mas ele leva um animal, e ele corta o pescoço daquele animal, e ele derrama sangue, ele faz aliança, e Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Aqui quer dizer a mesma coisa. Isso está falando da lei e da graça, está falando da justiça própria, e está falando quando Caim, ele não decide matar o cordeiro, ele está dizendo assim: não precisa ter o cordeiro, não precisa ter derramamento de sangue, eu na minha justiça própria sou bom o suficiente, e eu vou ter salvação mesmo sem derramamento de sangue. Ele rejeita a ordem de Deus. Só que a Bíblia diz que veio Deus e recebeu a oferta. Queridos, os dias de Caim e Abel era que nem hoje. Como é que tu
Espírito acha, não está na Bíblia, é coisa minha, que o Espírito faz, eu já vi para pastores dizer também. Como que Deus aceitou a oferta de Elias e não aceitou dos profetas de Baal? A Bíblia diz que veio fogo do céu. Imagina um altar de Caim e um altar de Abel. O altar de Caim ficou lá, as frutas lá em cima, os frutos da terra. Mas no altar em que Abel levantou, veio fogo do céu. Quando veio o fogo do céu, o coração de Caim se enche de amargura, de justiça própria. E isso faz com que ele cometa o primeiro homicídio. Ele mata seu irmão. Quer ver, querido? Quer ver o amor de Deus por Caim? Quer ver que foi as atitudes de Caim que tirou ele da presença de Deus? Olha bem, lê comigo, queridos. Versículo 14. Gênesis 4,14 diz assim: vê hoje, tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Contudo, presta atenção, querido, no amor de Deus. Deus estava clamando a Caim pelo sangue de Abel, e dizendo: a terra está clamando, o sangue de Abel está clamando nos meus ouvidos. E Abel se ressente, Caim se ressente, fica magoado. E daí ele diz assim: agora tu pega e tu vai me deixar na terra, cada um que me matar aí. Olha o que diz o verso 15, que ele entenda, ele era um assassino. Ele tinha rejeitado a palavra de Deus. Olha bem, contudo o Senhor lhes asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Queridos, Deus preparou, mesmo Caim errando, Deus preparou algo para proteger a sua vida. Mas foi Caim que saiu da presença de Deus. Se ele tivesse dito: Deus, eu errei, eu vou agora preparar um altar, eu não consigo me salvar sozinho, eu preciso derramar esse sangue, e ele fosse lá, pegasse um dos cordeiros que ele tinha e ofertasse a Deus, era o símbolo de que ele não podia ser justificado com a força do braço. Ele teria o perdão de Deus, porque assim foi com seu pai. Mas a justiça própria, a mágoa e a inveja trancaram a mente dele ouvir as coisas do Senhor. Queridos, de todo o meu coração, eu queria que você ouvisse isso. Aleluia. Eu queria que você ouvisse isso. Muitos de nós não recebem o que Deus tem para nós. Muitos não recebem. Presta atenção, querido. Abre aí a sua palavra no livro de Romanos capítulo 5, que eu quero orar. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, você é um eleito, um escolhido de Deus, para viver no favor de Deus, para viver debaixo do sangue do sacrifício de Jesus. Dependa completamente do Senhor, e o Espírito Santo vai te conduzir à verdade. Se você tiver intimidade e conhecimento do Evangelho, o Espírito Santo vai te conduzir à verdade, e você vai ter uma vida extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8, o que diz na sua vida? Na sua Bíblia. Na sua vida. É para a sua vida também, amém? Diz assim, lê comigo, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: porém, lê comigo, porém, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Deus provou o amor dele por mim e por você, querido.
Mesmo nós estamos que nem Caim, cheio de mágoa, de ressentimento, cheio de amargura, Ele derramou, Ele ofertou o Cordeiro de Deus, Ele derramou o sangue que nos justifica. E diz assim em Romanos capítulo 5, versículo 1: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, queridos. Quando você entende o sangue do Senhor Jesus, que te justifica, você passa a ter paz com Deus. Por quê? Abra sua Bíblia um livro para trás, para frente, dois livros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Queridos, por favor, ouça essa palavra em casa semana que vem. Ouça ela mais do que uma vez, querido. Recebe isso. Amém? Olha o que diz no versículo 17. O que diz? Portanto, se alguém está em Cristo, não é um velho pecador transformado, querido. Presta atenção no que a Bíblia diz, não é o pastor Éder. O que a tua Bíblia está dizendo? Que se você está em Cristo, nova criatura é. Queridos, olha o que está escrito na tua Bíblia, tome posse disso. Está dizendo que se alguém está em Cristo, a minha King James diz, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Olha o que diz o verso 21, diz assim, 2 Coríntios